Antes disso, eu queria que você curvasse sua cabeça. Vamos pedir a Deus direção. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Deus, mais uma vez, porque o Senhor nos deu a oportunidade de meditar na tua palavra. Que o Senhor tem dado a gente, Senhor, o alimento, o pão diário, Pai, para que nós venhamos estar sustentados na rocha que é o Senhor. Ó Pai, eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra e poder ser edificado a cada dia mais. Pai, repreende o ladrão da palavra, repreende, Senhor, o espírito que opera, Senhor, tentando impedir o teu povo de entender a tua mensagem. A tua palavra mesmo nos ensina que o Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas para que ela não viesse ver a luz. Então, Deus, eu te peço, repreende esse espírito deste mundo, o Deus deste mundo, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui hoje edificados na tua presença, para a honra do Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava saindo para a Espanha. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Na minha Bíblia tem Espanha, porque a Espanha, na verdade, é Tarse. Naquele tempo era Tarse, hoje é Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava perto de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. E então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que é que você está fazendo aqui? De onde você vem? Diga, que país você? Qual é o seu povo? Ele falou: eu sou hebreu, respondeu Jonas. Eu adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Amém? Louvado seja Deus. Quando eu leio a história de Jonas, ao mesmo tempo eu dou risada e sinto tristeza, porque a história de Jonas, ela conta duas coisas fundamentais para a vida das pessoas que creem e que servem a Deus. Mas eu queria sempre trazer uma introdução para vocês de coisas futuras e de coisas presentes e coisas futuras. Quem não gosta de dormir, né? Quem não gosta de tirar aquela soneca? Quem não gosta de madornar? Principalmente quando não temos nada para fazer, né? A gente tem nada para fazer, a gente chega lá, deita na rede, deita na cama, deita no chão, pega o colchãozinho, bota ali um papelão. E se tiver uma árvorezinha no quintal com uma fresquinha boa, melhor ainda. Mas no dia de hoje é complicado a gente tirar essa sonequinha com tanta tranquilidade, porque o mundo é corrido.
A gente acorda de manhã correndo, temos responsabilidades. Temos um trabalho para ganhar o pão, tem o marido para cuidar, a mulher para cuidar, os filhos para cuidar. É tanta coisa na nossa cabeça que não dá tempo. Porque é necessário que nós venhamos fazer, porque na verdade se torna uma obrigação. Porque se a gente não trabalhar, não fazer as coisas, a gente não vive. Então, nós temos deveres a cumprir. E aí não tem tranquilidade para dormir. Mas quando a gente foge dos deveres, que a gente escapole dos deveres e a gente está tranquilo, a gente dorme. A gente deita e dorme. E foi o que aconteceu com Jonas. Deus pega Jonas, o profeta, porque Jonas era um profeta de Deus, e Deus fala: olha, Jonas, se arruma aí, se apronta, porque você vai lá para Nínive e vai pregar para aquele povo, porque eu ouvi lá do céu, eu ouvi o clamor e a maldade desse povo. Para quem não sabe, Nínive ela foi fundada por Nimrod. Nimrod era um bisneto de Noé. Ele foi o homem que fez a Torre de Babel. Aquele homem fez a Torre de Babel, ele fundou várias cidades. E Nimrod, ele criou Nínive. E Nínive era uma cidade muito poderosa. Era a província dos fenícios, de pessoas que eram homens de guerra. E Nínive tinha um problema. Eles eram muito cruéis com os povos que eles ganhavam a guerra, com as pessoas que eles capturavam na guerra. Então eles pegavam os escravos de guerra e eles faziam muita maldade. Inclusive, o pai de Jonas foi uma vítima dessas pessoas. Está aí um dos motivos que Jonas não queria ir para lá. Mas Deus manda Jonas ir para Nínive. Aí Jonas pensa consigo mesmo: oxe, que nada, eu vou para outro lugar, eu vou pôr a linha. Ele desce a Jope e vê um navio que vai para Tarse. Tarse, como eu disse, é a Espanha hoje. Aí eu vou falar, né, da Espanha, né? Então ele pegou, vamos trazer na nossa tradução, ele deve ter pegado o smartphone dele. Se fosse hoje, ele pegaria o smartphone dele, olharia lá onde é o país bom para fazer turismo, ia ver a Espanha. Olha para lá, para a Espanha tem lá, olha, Madrid, olha para lá, o futebol à vontade, coisa boa. Vou para o museu, vou curtir a vida, vou bater perna. Mas ele pega e vai, compra uma passagem, entra no navio e diz: eu vou fugir de Deus, vou curtir a vida aqui, eu vou largar essa responsabilidade para trás. Deus está pensando que eu vou fazer o que Ele mandou, eu vou apanhar a linha, eu vou curtir a vida. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Foi o que Jonas pensou. E ele tranquilamente entra no navio, compra a passagem dele e está lá de boa. Mas com Deus ninguém brinca. De Deus ninguém foge. De Deus ninguém escapola. Dos olhos de Deus é impossível escapulir. Porque Deus vê tudo e sabe tudo, e quando Ele quer as coisas, Ele quer porque quer e vai fazer. E principalmente quando a gente se denomina servo do Senhor. Jonas era um profeta de Deus, ordenado por Deus, a serviço de Deus, que tinha uma obrigação. Deus havia dado a ele uma ordem, e ordem superior não se desobedece. Ordem superior, a gente não foge. No exército, quem fugir do quartel, eles vão atrás e vão buscar mesmo e prende, porque é fugitivo, se torna desertor. Era o caso de Jonas. Jonas, ele: vou me mandar, rapaz, vou saltar fora, não vou não. É igual aqueles meninos, já viu a coisa que a mãe pede para fazer uma coisa, o menino sai igual a pantera cor-de-rosa, taran, 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 e aí saída pela esquerda e põe a linha para não fazer as coisas. Foi o caso de Jonas. Papai mandou ele ir, ele vou vazar. Só que Jonas não esperava que Deus fosse tão pesado com ele. Jonas achava que Deus ia deixar passar em branco, que Deus ia deixar passar despercebido. E aí Jonas entra naquele barco e está lá. E Jonas diz: eu vou tirar uma soneca muito boa porque eu estou despreocupadão. Aí Jonas desce para o porão do navio. Chega no porão do navio, bota lá aquele tapete invocado, bota uma fronha debaixo da cabeça e a Bíblia diz que ele caiu num sono profundo. Olha, não foi nem um soninho daquele, um sono bem profundo, despreocupado. Deitou e dormiu. Aí Deus começa a mandar um vento tão impetuoso, tão forte, que o navio
Olha, ia torar o meio. E aí os tripulantes do navio endoida, perde a cabeça, fica desesperado e começa cada um clamar o Deus dele. Aí um clama a um Deus, outro a outro Deus, porque naquele tempo não existia o monoteísmo. As pessoas não eram... cada um tinha um Deus, cada um tinha uma divindade. O povo, principalmente o povo daquela região, cada um tinha um Deus. Hoje também é assim, um clama para São Cosme, outro para Damião, outro para Oxóssi, cada um. Mas o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, era o Deus criador do céu e da terra e do mar. Ele tinha poder sobre todas as coisas, e ele usou o que ele tinha na mão, o que ele tinha controle. Deus fez uma tempestade começar a bater no barco, e o povo estava desesperado e começaram a jogar as coisas do barco. Imagine a pessoa que não tem nada a ver, começa a pegar roupa, começa a pegar tudo que tem dentro do barco, os bens, e jogar no mar para ver se o barco ficava lá flutuando, beleza. E nada de parar. E aí o capitão sai procurando todo mundo dentro do barco para ajudar, e quando chega lá acha o miserável do Jonas dormindo. Chega lá e acha Jonas dormindo. Aí, olha o que acontece. Jonas está dormindo. Creio ele que ele deve ter pensado assim: olha, quanto mais longe eu estiver do Senhor, melhor. Quanto mais longe eu estiver de Deus, menos eu tenho que fazer as coisas que Deus está mandando. Quanto mais longe eu estiver de Deus, menos eu tenho que cumprir essas ordens. Quanto mais longe eu estiver de Deus, menos eu vou fazer a obra dele. E aí o capitão chega lá: ô seu miserável, acorda aí, você não está vendo o barco afundando não? Você está doido, você está aí dormindo na tranquilidade, a gente aqui está perto de morrer. Oxe, você está maluco? Clama a teu Deus aí, vê se ele tem pena da gente e poupa a gente de morrer. E aí começa a desvendar o mistério. Aí começa a se desvendar o mistério. Aí que começa as coisas, começa a desvendar. Fui grampear meu esboço aqui, ó. Aí não era para grampear, que eu puxo a página. Aí começa a desvendar o mistério. Caiu minha caneta. Ai, Jesus. Aí Jonas está lá dormindo, o capitão tira ele do porão e começa a bagaceira. Vamos usar o nosso linguajar. Aí o pessoal vai lá e lança sorte. Tu é da onde? Tu veio da onde? O que é que tu fez? Aí Jonas fala: eu sou servo do Deus Altíssimo, Criador do céu, da terra e do mar. E é por causa de mim que deve estar acontecendo isso aí. Aí eles lançam sorte, porque naquele tempo era um costume lançar sorte. E até hoje em Israel ainda o povo tem esse costume, o povo israelita tem esse costume. Quer ver? No tempo de Jesus, os discípulos lançaram sorte na escola de Matias. É um costume do povo judeu lançar sorte para saber de alguma coisa que eles têm dúvida. Nós não, a gente vai orar, vai dobrar o joelho e dizer: papai, mostra aí. Eles não, eles lançam sorte. Então lançaram sorte e caiu logo em quem? No nome do indivíduo do Jonas. E aí os caras vão dizer para ele assim, o versículo 7: os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de que estamos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Olha o que Deus está fazendo. Aí Deus faz o nome de Jonas ser o quê? Sorteado. Já para não deixar nenhuma dúvida de quem era o culpado de tudo aquilo. E aí no versículo 8 diz assim, no versículo 8: então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual o seu povo? Ele falou: eu sou hebreu, respondeu Jonas. Adoro o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. E em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus. Quem consegue fugir de Deus? A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Se Deus sonda os corações da pessoa, imagina a terra. A Bíblia diz lá em Jó, que uma reunião que Deus fez com os filhos dele, Satanás foi escondidinho no meio da galera. E Deus viu Satanás lá e disse: de onde vens? Ele falou: de passear a terra, rodear a terra e passear por ela. Deus consegue ver tudo, até o que está no nosso pensamento. Deus sabe o que a gente vai pensar. Você acha que Dom Jonas, quando tomou aquela decisão, Deus não sabia que ele ia tomar aquela decisão?
Deus não sabia que Jonas ia correr para não fazer? Deus sabia de tudo. Deus só deixou para ver até onde ele iria. E aí o barco vai a pique daquele jeito, numa agonia retada e todo mundo doido. E eles perguntam: faz o quê para a gente se livrar disso? O que a gente faz? Diz aí. Aí Jonas: não tem jeito não. Agora eu vou ter que me virar, eu vou ter que morrer para salvar esse povo. Aí Jonas pega e diz: ó, me joga no mar, que vai parar a tempestade. E eles fizeram isso e a tempestade acalmou. Mas o tópico que nós precisamos entender nesta noite é que Jonas era um servo do Senhor. E Deus havia dado uma ordem a Jonas. Deus havia dito a Jonas: olha, Jonas, vai lá em Nínive e prega para aquele povo, eu estou mandando. E Jonas, no seu coração carnal, no seu entendimento humano, Jonas entendeu no seu coração que ele podia fugir das ordens de Deus, que ele poderia escapar do que Deus planejou para ele, ele poderia sair dos planos de Deus para a vida dele. Ele disse assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero, vou para onde eu quiser e não vou fazer nada disso, eu vou para outro lugar. A Bíblia diz que ele mesmo fala: estou fugindo de Deus. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Quantos de nós pensamos assim? Quantos de nós olhamos para nossa vida e tentamos fugir do que Deus preparou para a gente? Irmãos, quando a gente nasce, Deus olha para a gente, antes de nascer, Deus começa a traçar um plano. E quando a gente nasce, aí Deus fala, escreve, olha, um mapa da nossa vida. Olha, e diz assim, olha, eu vou dar esse caminho para ele seguir. Depende dele a bênção e a maldição, a vitória ou a derrota, mas o caminho Deus traçou. Deus traça o caminho para o rio, Deus traça o caminho para a nossa vida, Deus traça o caminho para o vento, Deus traça o caminho para tudo que há existente nessa terra, principalmente a nossa vida. Deus escolhe, Deus dá uma ordem e cabe a nós obedecer ou não. Cabe a nós seguir o plano de Deus ou não, porque os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Olha, Deus vai dizer: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, eu é que sei o pensamento que tenho para vocês. É pensamento de paz e não de guerra, ou seja, pensamento de vitória e não de derrota, pensamento de conquista e não de fracasso. Pensamentos que eu tenho para você são bons e não ruins. Mas o homem que se desvia do caminho de Deus, o homem que se desvia do plano de Deus, o homem é quem faz com que Deus se ire contra ele. Porque nós temos filhos e quando nossos filhos desobedecem às nossas ordens, nós se irritamos, nós punimos, nós castigamos. Com Deus não é diferente. Deus dá uma ordem a cada um. Mas pastor, como eu vou saber as ordens de Deus? Como eu vou entender as ordens de Deus? A Bíblia conta lá em Lucas 8:22, conta o seguinte, que Jesus entrou num barco e ele estava indo para Gadara. E no meio do caminho, no barco, Jesus estava deitado, dormindo. Deitou e foi dormir. Por quê? Não era a hora de Jesus trabalhar, ele estava tranquilo, quem tinha que trabalhar eram os discípulos. E Jesus está dormindo descansado lá na dele. Ao contrário de Jonas, que estava fugindo do quê? Do plano de Deus. Jesus havia saído de uma região e Jesus ia a caminho de uma batalha espiritual, porque tinha uma legião de demônio que ele tinha que expulsar. Lá em Gadara, de um povo ímpio e gentil. Aí o que acontece? Jesus está no barco, Jesus está ali, dormindo, e vem uma tempestade, e começa a agitar, e os discípulos se desesperam, igualmente a cena de Jonas. Se desespera ali, vai afundar, vamos morrer, mete a corda. E aí, Jesus olha para eles e acha graça e ainda repreende. Jesus manda a tempestade se acalmar e ela se acalma. Por quê? Ao contrário de Jonas, o culpado daquela tempestade no barco, no navio do capitão, era Jonas. Mas o culpado daquela tempestade no barco não era Jesus. Pelo contrário, olha onde é que está a diferença. Quando a tempestade vem por causa do mal, você ora e a tempestade vai embora.
Mas quando a tempestade é causada por Deus, só tem um jeito de acalmar a tempestade: é voltando e obedecendo às ordens de Deus. Porque se o mal te pegar, você ora e Deus te livra. Mas quando Deus te pega, não tem quem te livre. Só você pode pedir perdão e voltar para o caminho. Aquela tempestade foi o mal tentando impedir Jesus de chegar até aquele lugar. Mas a tempestade que veio de Jonas foi Deus tentando impedir Jonas de ir para outro lugar. Porque Jesus estava seguindo os planos de Deus e Jonas estava seguindo os seus planos. Quando nós seguimos nossos planos, as tempestades vêm, causadas pelo mal. E aí agora é que é difícil. Causada, melhor dizendo, por Deus. E aí que é difícil, porque a gente não tem como orar e pedir para poder livrar. Quando Deus causa a tempestade na nossa vida por desobediência, por descumprir os mandamentos dele, desculpe, irmão, não tem jeito. O único jeito é dizer: Senhor, me joga no mar. Agora eu vou viver a tua vontade, agora eu vou pagar o preço. E Jonas preferiu ir pelo caminho mais difícil. Ele destruiu a vida de um bocado de gente por causa da desobediência dele. Ele destruiu a vida de um bocado de marinheiro que perdeu seus bens. Ele destruiu a vida de um bocado de pessoas que não tinha culpa nenhuma. O culpado era ele. O único erro daquele capitão daquele barco foi vender uma passagem para Jonas. O único erro daquele homem naquele barco foi acolher Jonas ali naquele barco. Mas Deus pune as pessoas que estão ao nosso redor por causa de nós. Talvez a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, está perdendo tudo porque Deus mandou a gente fazer algo e nós estamos desviando do caminho de Deus. Talvez a gente está sofrendo juntamente com as pessoas que estão ao nosso redor porque Deus disse assim: vai para um lugar, faz a minha vontade, faz a minha ordem, cumpre a minha ordem, cumpre a minha lei. E a gente está querendo fazer a nossa própria vontade. E as pessoas que estão ao nosso redor começam a perder as coisas. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser sacerdotes do barco e não a praga que destrói o barco. A desobediência faz as pessoas destruir não só as suas vidas, mas a vida de quem está ao redor. E a desobediência, gente, não é só quem peca. A desobediência é quem desobedece os planos de Deus. Olha, eu acabo desagradando a Deus quando Deus diz assim: faz isso, e eu deixo de fazer. Vai para tal lugar e eu deixo de ir. Cumpre a minha lei e eu deixo de cumprir. Fala do meu amor e eu deixo de falar. Jesus estava indo para o outro lado para salvar uma pessoa. E quando ele ergueu a mão e pediu para a tempestade parar, ela se acalmou. Mas Jonas não. Jonas teve que ser punido para poder a tempestade acalmar. Porque quando Deus, ele pune, não tem quem livre. Quando Deus pesa a mão, não tem quem livre. E aí a gente vai entender um pouquinho na frente. A desobediência nos traz consequências, irmãos. E as consequências da desobediência é pesada. Nós pagamos o preço porque as consequências, olha, não resolve somente com perdão, você vai pagar. Deus perdoou Jonas, mas fez Jonas ser engolido por um peixe. Deus perdoou Jonas, mas Jonas teve que ficar em 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Deus perdoou Jonas, mas teve que tratar Jonas. As consequências vieram. Ninguém devolveu o que aquela pessoa perderam. Perderam seus bens. Eles perderam por causa de Jonas. Jonas não pagou a eles o bem que perdeu. Eles perderam a sua viagem, porque estava tudo programado para uma viagem tranquila, mas Jonas atrapalhou os planos do capitão, porque estava ali na desobediência. Vamos supor que um barco hoje é a igreja, é um ministério, e nós estamos tomando viagem rumo aos céus. E aí o que acontece? No meio do barco, uma pessoa decide mudar de direção. Está ali, olha, indo para o caminho errado. Ele atrapalha a viagem inteira dos outros. Ele destrói tudo que está ao seu redor. Deus nos deu uma ordem. Deus nos deu uma ordenança. Deus nos mostrou um caminho. Deus nos deu a possibilidade, a capacidade de ouvir a sua voz, entender a sua mensagem e fazer a sua vontade. Mas nós, com nossos pensamentos carnais, somos quem destruímos as pessoas que estão aos nossos lados.
causa da nossa desobediência. E aí no versículo 11 diz: a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer para que o mar se acalme? Ou seja, enquanto Jonas não disse o que fazer, enquanto Jonas não pagou o preço, enquanto Jonas não se entregou para Deus, enquanto Jonas não se rendeu a Deus, a tempestade aumentava cada dia mais. E enquanto a gente está teimando, insistindo no erro, a tempestade da nossa vida vai aumentando mais e vai fazendo uma devastação total. Enquanto mais a gente diz assim: olha, eu vou fazer o que eu quero, mais as pessoas vão sofrendo por causa de nós. Quanto mais a gente fica dizendo não a Deus, mais as pessoas vão sofrendo por causa de nós. A tempestade aumenta, aí vem a doença, vem o desemprego, vem a tribulação, vem os vícios, vem os problemas todos. E a consequência da nossa desobediência é a destruição ao nosso redor. Até o ponto que as pessoas vão parar e vão perguntar para mim, para você: foi o que tu fez com Deus para que nós pagássemos por tudo isso? O culpado é você. As pessoas vão apontar e vão dizer: a culpa é sua, porque você e eu não fazemos o que Deus está mandando. Deus está dizendo: olha, vai e prega, vai e faz, vai e cuida, vai e me serve. E a gente está dizendo: eu quero viver a minha vida, eu quero curtir a minha vida. A minha responsabilidade é comigo e não com o reino. A minha responsabilidade é com minha casa e não com as pessoas. Mas Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem a Jonas: vai e prega aquele povo. Abre aí Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. 16. Mateus 28, 16. Primeiro livro do Novo Testamento, a última página dele. Você abre Marcos primeiro e volta uma página. Olha o que Jesus fala para a gente. Olha qual é a ordem de Jesus. As ordens de Deus foi para Jonas e para Nínive. As nossas ordens está aí escrita, explícita em nossa direção. Amém? Diz assim, versículo 16: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Para um pouquinho aí. Eles eram 11 o quê? Discípulos. Eles eram o quê? Eram pessoas comuns ou eram discípulos de Jesus? Discípulos, porque Judas já tinha se perdido. Aqui foi depois da ressurreição. 11 discípulos. E eles foram para onde? Para onde Jesus havia indicado. Versículo 17: e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Versículo 18: então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Deus deu a quem, Jesus? O poder aonde? No céu e na terra. Agora quem manda é quem? Jesus. Deus deu poder a ele para quê? No céu e agora quem manda é quem? Cristo. E quem está dando as ordens agora é Cristo. Você é católico? Você é judeu ou você é cristão? Você é cristão. Obedece a quem? A Cristo. A ordem é de Cristo. E ele vai dizer, versículo 19: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam o quê? Meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha, Jesus deu uma ordem para a gente. Qual foi a ordem? Ir e pregar. Qual foi a ordem que Deus tinha dado a Jonas? Vai e faz o quê?
prega. E Jonas não quis fazer. João vai dizer que aos que me servir, o Pai honrará. Sabe por que muita gente não consegue vencer? Porque não serve. Porque vive fugindo do chamado de Deus. Porque vive fugindo das ordenanças de Deus. Porque vive correndo de pegar, botar a mão no arado. Porque vive correndo de se lançar aos pés do Senhor e obedecer a sua lei. Porque vive fugindo do chamado. Há quanto tempo Deus vem chamando vocês? Há quanto tempo Deus vem dizendo, me ajuda, faz a obra, eu estou pedindo. Vai lá, pega o barco e vai para aquela cidade e prega. Vai lá, liberta os cativos. Vai lá, porque está escrito em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Você recebeu o Espírito de Deus para quê? Foi para falar em línguas? Foi para ficar sentado no banco? Ou foi para proclamar a palavra de Deus? Foi para mostrar ao mundo o poder de Deus? Foi para testificar de quem? De Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas. A Bíblia diz que Sansão, quando se apossou do Espírito de Deus, ele ficou o quê? Forte. Quando a gente está cheio, a gente está forte. Quando a gente está cheio, a gente está de pé. Quando a gente está vivo, a gente prega, a gente fala, a gente ama, a gente vai buscar, a gente fala de Jesus para a pessoa e diz, olha, Deus mandou te dizer que te ama. Deus mandou te dizer para tu chegar junto. Deus mandou te dizer que é para tu buscar Ele. A gente não tem medo, a gente não tem. Mas a Bíblia diz que Jonas, porque tinha mágoa no coração, porque Jonas não queria pregar para Nínive, porque Jonas chegou lá em Nínive depois de tudo isso, ainda não queria pregar, insistiu com Deus. Deus faz nascer um pé de abóbora e vai lá e faz sombra para ele. E quando Jonas está lá sentado, no dia para a noite, o pé de abóbora seca e Jonas se irrita. Se irrita com Deus. Ele estava preocupado com o pé de abóbora, não estava preocupado com o povo de Nínive. Deus faz Jonas aquebrantar o coração e esquecer as suas mágoas. Sabe por que muita gente não prega o evangelho? Porque ainda quer ver a punição do povo aí fora. Porque olha para o ímpio e diz, o ladrão tem que morrer. Bandido bom é bandido morto. A prostituta tem que ir para o inferno. Muita gente não quer pregar para o povo aí fora, porque diz assim, ó, eles são ímpios, eles têm que ir para o inferno. Pessoas que amam, pessoas que nasceram de Deus, cumprem as ordens de Deus e têm vontade de pregar para o ímpio. Vontade de ganhar almas. Vontade de pregar o reino dos céus para as pessoas. Eles olham e dizem assim, olha, eu não vou pegar barco para ir para lá. Viu? Não. Eu não vou para a Espanha curtir, não. Não vou para lá ver Ronaldinho Gaúcho jogar, não. Eu não vou, não. Eu vou pregar o evangelho. Eu não vou para o cinema, não. Eu não vou para o parque, não. Eu vou dar folheto na rua. Eu não vou ficar assistindo filminho, desenho animado e tudo, não. Eu vou pregar. Eu vou aprender para falar de Jesus. Por quê? Quer ser vitorioso? Prega o evangelho. Fala. Pastor, pregar é o quê? Subir no altar e pregar? Não, pregar o evangelho é falar do amor de Deus para as pessoas. Deus está mandando, vai lá e prega. Olha, Deus me deu todo o poder e autoridade, eu estou dando a vocês. Vai lá e prega. Porque quando você for pregar para as pessoas, Deus vai fazer com sua vida uma maravilha. Mas se você não fazer, Deus vai fazer da sua vida uma tempestade. E as pessoas dizem assim, eu estou na igreja e a minha vida é só inferno. Todo dia uma confusão, todo dia um problema. Porque não prega o evangelho. Porque não serve. Eu lembro que quando minha família não estava na presença, a mulher não estava, os filhos não queriam nada com Jesus, sabe o que eu fazia? Estava aqui, ó, tchau, já fui. Me mandava para a igreja. Chegava na porta da igreja e ia evangelizar. Folheto. Trabalhar para Jesus. Me dava. O tempo passou e Deus me honrou. O tempo passou e Deus mudou a minha história. De quem passava fome e comia lixo na Marechal, hoje eu como o que eu quero. De quem não tinha uma casa para morar, morava de aluguel, hoje eu tenho uma casa para morar. De quem andava de pé, hoje tem um carro para andar. Não é de luxo, mas tem um. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus
não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aos que me servir, o Pai honrará. Quem serve não passa luta, quem serve não tem tempestade. Pode até as pessoas virem contra você, mas vão sair correndo. A Bíblia diz bem claramente que quando Jonas foi lançado no mar, a tempestade parou. A tempestade só vai parar quando a gente deixar de fazer o que Jonas fez. Quando a gente começar a sair do porão, sair do sono profundo e começar a dizer: Senhor, me perdoa porque eu fugi do chamado. Me perdoa porque eu fugi da tua ordenança. Me perdoa porque eu fugi da coreografia, eu fugi do louvor, eu fugi do evangelismo, eu fugi da escolinha, eu fugi da portaria da igreja, da limpeza da igreja, eu fugi de dar o folheto na esquina. Me perdoa, eu agora vou fazer o que o Senhor está mandando. Ah, mas em casa está tendo tudo apertando, não quero saber, não, eu vou. Ah, mas é porque, mas eu vou. Ah, mas porque eu vou estar lá. Eu vou pregar o evangelho. Porque nós fomos chamados para isso, para pregar o evangelho, as boas novas do reino. Deus mandou Jonas ir a Nínive pregar para um povo que precisava de perdão. E Deus está mandando a gente pregar para esse mundo perdido que precisa de perdão. Deus está mandando a gente pregar para o nosso filho, nosso marido, nosso irmão, nossa família, nossos amigos, nosso vizinho, para todo mundo. Fale de Jesus o dia inteiro. Não entre no barco lá para ir para a Espanha, não. Entre no barco de Deus. No barco que os discípulos estavam com Jesus. Quando a tempestade vir, você vai orar e ela vai parar. Porque você vai estar na intimidade de Deus. Ou seja, não fuja da responsabilidade que Deus te deu. Não fuja. Aceite a missão de Deus, irmãos. Aceite a missão de Deus. Ore pedindo a Deus que Ele lhe perdoe. Ore pedindo a Deus que Ele lhe guie. Ore pedindo a Deus que Ele lhe bote no caminho certo. Ore pedindo a Deus. Ore. Saia do sono profundo. Saia do sono profundo. Jonas estava naquele porão, num sono profundo, tranquilo, achando que tudo estava bem. E de repente Deus mandou a tempestade. Quando a gente está dormindo no sono profundo, Deus manda a tempestade. Não adianta dizer que está amarrado, não, porque é Ele que está mandando. Você pode amarrar o diabo, mas não pode amarrar Deus. Eu posso amarrar o diabo, mas não posso amarrar Deus. Eu só posso repreender o diabo, mas não posso repreender o Senhor. Todas as pessoas que fugiram do chamado de Deus, elas foram apertadas. Elas foram apertadas. Jeremias foi um. Deus tirou a noiva de Jeremias. Deus apertou Jeremias. Deus moeu Jeremias. Até Jeremias entender que ele tinha que falar para ajudar. E Jeremias foi. Quando Deus escolhe você para uma obra, não adianta tentar fugir de Deus. Tolo é quem acha que pode fugir de Deus.